Ok. A ideia de nós fazermos esse encontro e de trazermos esse tema não é para colocar mais lenha na fogueira, né? Não é uma intenção oportunista de aproveitar que está sendo falado. Esse é um assunto que a gente já tem falado há muito tempo, tá? Eu tenho falado sobre isso já em muitos outros contextos. Na igreja mesmo, a gente já falou desse assunto em outros anos. Nesse ano mesmo, a gente trouxe uma pessoa para falar a respeito dessa questão da sexualidade, e eu trabalho em organizações que falam sobre essa questão da prevenção ao abuso, do problema da adultização e sexualização de crianças, da exposição irresponsável de crianças nas redes sociais. A gente já fala isso na Dignitate, que é a ONG da qual eu faço parte, e tem muitas outras organizações que já trabalham essa temática. O vídeo que viralizou aí do influenciador, ele deu voz, na verdade, né? Como muitas pessoas ali usaram a expressão, ele furou a bolha. Então, aquele assunto que já era falado, mas que não tinha alcance, graças a Deus, está tendo o alcance necessário. E nós, como igreja, que já tínhamos que estar falando sobre isso, já tínhamos que estar entendendo qual é o nosso papel, a nossa responsabilidade em relação a esse assunto, tanto no que diz respeito à parentalidade, quanto à educação cristã, e também quanto à nossa responsabilidade social. A gente entendeu que era importante termos esse momento aqui para para nos ajudar a organizar os conceitos, as ideias e, à luz da palavra, aí propor uma orientação saudável e prática, né, que eu entendo que é a grande dor aí de muitos cristãos. Então, o tema da nossa conversa hoje é esse, né? Redes sociais, sexualização, prevenção ao abuso, um diálogo necessário à luz da palavra de Deus. Então, eu quero começar falando sobre a realidade da adultização, sexualização e abuso nas redes sociais. Eu não vou gastar muito tempo nessa parte mais técnica de conceituação, porque hoje a gente tem muitas fontes, né? Fontes bem estruturadas, fontes confiáveis, que tratam desse assunto, e eu deixei uma referência para vocês aqui. Então, o Instituto Alana, que é quem também criou o perfil Criança e Consumo, né, no Instagram, é um instituto que fala dessa questão de prevenção, de conscientização, de combate à exploração de menores nas redes sociais, né? Então, a exploração nas redes sociais, ela é possível, o abuso sexual virtual por meio das redes sociais, ele somente é possível porque há exposição, porque as nossas crianças e adolescentes estão expostos a que eles se tornam vulneráveis aos aliciadores e aos exploradores. Então, o nosso alerta sempre foi, e precisa ser para a questão da exposição. A gente não leva as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos alunos, a gente não leva as nossas crianças e adolescentes num zoológico e larga elas dentro da jaula dos leões. A gente não faz isso. Mas quando as nossas crianças e adolescentes estão expostos na rede social, nas redes sociais, sem supervisão, sem cuidado, sem controle, e eu vou usar essa palavra mesmo, porque isso é responsabilidade do adulto, é como se nós estivéssemos colocando elas numa jaula cheia de leões. E aí você não querer que essa criança seja afetada, que ela seja prejudicada, que a sua vida esteja em risco, é ingenuidade, né? No mínimo, para não dizer incoerência. Aqui, esse link que eu deixei é onde você vai encontrar a definição desse termo, adultização, que apareceu tanto aí, nas mídias nas últimas semanas. Eu vou ler o primeiro parágrafo só. A adultização precoce acontece quando crianças e adolescentes são expostos a conteúdos, comportamentos, responsabilidades ou padrões estéticos típicos da vida adulta antes do tempo. Esse processo pode acontecer de forma direta, quando há incentivo explícito a essas práticas, como os casos que foram denunciados, né, que a gente viu ali, ou indireta, que é para o quê? Para a situação que nós, pais e educadores cristãos, precisamos estar atentos, por meio da exposição constante a referências e valores que antecipam etapas da vida.
Então, não é difícil a gente inferir, né, da própria palavra aí, que a adultização significa você colocar uma criança e um adolescente exposto a uma realidade, ou que essa criança e adolescente estão vivendo realidades, ambientes, que não são apropriados para a sua idade, para a sua fase de vida, para o momento que essa criança e adolescente estão em seu desenvolvimento, ok? Aí nós temos então o problema da erotização e pornografia dentro dessa questão da adultização. A erotização e a pornografia são problemas para o adulto também, mas hoje nós estamos olhando sobre os efeitos catastróficos disso é, na vida da criança. E a erotização e a pornografia são conteúdos ali dos quais as redes sociais estão recheados, os algoritmos. Eles oferecem, eles dão acesso a essa problemática de erotização e pornografia para as crianças e adolescentes que estão navegando de maneira ali sem supervisão, descontrolada, sem o olhar, sem o cuidado do adulto sobre ela. Então, não necessariamente a criança vai acessar o conteúdo erótico ou pornográfico, mas ela está exposta a isso. E quando aquilo chega para ela, e ela vai então, por curiosidade, por diversas outras razões, começar a consumir e se relacionar com esse tipo de conteúdo, dali para frente, as chances daquele conteúdo aparecer com mais frequência e de maneira mais problemática, mais explícita para ela, são muito, muito grandes. E a gente viu o influenciador fazendo o teste ali ao vivo, criando conta, curtindo perfis e o algoritmo identificando na hora e oferecendo então aqueles conteúdos problemáticos para ele. E eu vou dizer mais, o TikTok, ele é assim, especialista em algoritmo. Então, essa história de criança e adolescente tendo acesso ao TikTok, navegando no TikTok, bebendo e se alimentando de TikTok, é uma criança e um adolescente largado numa jaula cheia de leões. Quando a gente fala de erotização, a gente tem aquela erotização que é explícita, e infelizmente o país onde a gente vive, a nossa cultura é uma cultura erotizada, então a gente vê propagandas ali explícitas, né? Modelos com pouquíssima roupa, quase nuas ali sendo expostas a todo momento, nas propagandas até de joias e de roupas que não tem nada a ver com a questão da nudez. E a gente tem também o que a gente chama de soft porn, né? Que é aquela erotização que é implícita. Então, é quando não parece que algo tão pornográfico, mas é uma pornografia, assim, velada, porque há a exposição do corpo, a intenção de provocar, de despertar, né? O apetite sexual daquele que está tendo contato com aquela imagem, com aquele conteúdo, e isso é tão problemático quanto, e a gente precisa estar atento. Infelizmente, a gente vai encontrar essa cultura, essa erotização velada em programas, em materiais que são teoricamente direcionados para crianças e adolescentes. Por isso que nós, pais educadores cristãos, precisamos estar atentos ao que as nossas crianças e adolescentes estão consumindo nas redes sociais, em termos de literatura e o que quer que seja, e todo tipo de conteúdo. Outro motivo que faz com que as nossas crianças estejam vulneráveis a toda sorte de erotização, de pornografia, de soft pornografia, e o que desencadeia, né? Eu vou explicar isso daqui a pouco, a vulnerabilidade a uma situação de abuso sexual é também uma das razões, a falta, a negligência na educação sexual. Quando a gente fala de sexualidade, não é só sobre sexo, não é sobre falar, explicar como que um homem e uma mulher têm uma relação sexual. Isso também faz parte, mas quando a gente fala sexualidade, é dentro ali, né, o conceito científico dele, digamos assim, engloba todas as questões relacionadas ao desenvolvimento
da criança e do adolescente. E daí a gente pensa na questão do corpo, na questão das emoções, dos pensamentos e na capacidade dela, né, de compreender, elaborar situações difíceis, de regular as suas emoções. Essa é uma expressão bastante importante, porque uma criança pequena, especialmente antes dos 4 anos, ela pode estar sentindo algo, uma frustração, um medo, uma raiva, mas ela não tem condições, ela não tem estrutura cerebral mesmo e de linguagem, principalmente, para elaborar e expressar o que ela está sentindo. É por isso que a gente encontra as crianças aí chorando, esperneando, berrando, até principalmente os 4 anos de idade. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. A gente precisa estar atento a esse processo de desenvolvimento da criança para poder fazer a resposta, para poder dar a resposta e fazer as intervenções necessárias que nós precisamos fazer como adultos. Então, a gente precisa oferecer educação sexual para as crianças, a gente precisa ensinar elas a respeito das emoções, a respeito do corpo, das mudanças, a respeito dos relacionamentos, como isso, como eles devem acontecer de acordo com o parâmetro, o padrão bíblico, que todos os relacionamentos, inclusive, né? Porque toda a nossa vida precisam cumprir o propósito maior do nosso ser, que é adorar a Deus, que é amar a Deus e amar o próximo, e que nesse sentido todos os nossos relacionamentos precisam também cumprir essa função. Então, a gente vai falar depois de alguns itens aí, alguns aspectos, algumas dicas práticas de como a gente pode iniciar a educação sexual nas nossas casas e nas nossas igrejas. E aí a realidade, então, do abuso sexual, que hoje, com o advento aí, né, das mídias, com esse acesso desenfreado às redes sociais, existe agora essa categoria de crime, que é o abuso sexual virtual. O que é isso na prática, né? Então, quando a gente pensa nos vídeos que o influenciador expôs, né, a denúncia que ele fez, ali estava havendo uma exploração sexual de um adulto em relação a uma criança, a uma adolescente, e aí o conteúdo era produzido, né, erótico, quase que pornográfico, e era então, e esse conteúdo era monetizado, então esses adultos eles ganham dinheiro soltando, vendendo, né, esses vídeos que têm esse conteúdo em que crianças são exploradas sexualmente ou são manipuladas, né, são instruídas a agirem, né, a terem comportamentos de conteúdo sexual. Esse é um caso, digamos assim, que é mais palpável e que a gente pode pensar, bom, na minha casa isso não vai acontecer, porque eu nunca vou colocar a minha filha com o meu filho com poucas roupas, eu nunca vou colocar uma criança com poucas roupas para fazer uma dança sensual na internet, monetizar em cima, eu jamais vou fazer isso. Ok? Você não vai fazer isso, mas quando você é negligente na educação, quando você é negligente ali no cuidado, na instrução, quando a gente é negligente e essa criança está navegando sem nenhum cuidado, sem nenhuma supervisão de um adulto nas redes sociais, ela vai ela vai estar vulnerável a que esses criminosos entrem em contato com ela por meio de diversos meios, e vocês já devem ter ouvido falar. Então, desde jogos que parece que são inocentes, mas que tem aqueles chats de conversa, canais de conversa abertos, esses jogos em que você entra com um perfil que não necessariamente identifica quem você é de verdade, outros jogos bem problemáticos em que você entra e participa do jogo com criando um avatar, quer dizer, é impossível você saber com quem realmente você está interagindo, e a partir então dessas conversas, então pensa num menino que passa 3, 4, 5 horas jogando, interagindo com essa pessoa, vai haver ali uma conexão afetiva, esses criminosos, eles sabem como chegar nas nossas crianças, e dali ele chama para uma conversa em um outro chat ali, privado, e é ali então que começa um relacionamento com intenção criminosa mesmo. Ali acontecem os aliciamentos, e aí essa criança, então, ela se torna refém.
afetivamente, mas aí ela começa a interagir com esse adulto que vai pedir para ela uma foto de biquíni, uma foto com roupas íntimas, depois vai pedir para se cortar, vai pedir para matar um animal, vai pedir para imitar um determinado ato sexual, e essa criança começa a mandar essas imagens, essas fotos para esse criminoso, e ela não sabe, ela não tem noção do perigo que ela está correndo, ela não sabe que ela está entrando numa rede de exploração sexual, ela nem tem consciência e percepção de que ela está sendo abusada sexualmente, e quando ela toma consciência e percepção disso, em muitos casos que a gente conhece, que a gente atende, que a gente tem acesso, que a gente tem relatos e registros, essa criança, ela tenta parar, ela tenta sair, mas aí ela já deu muitas informações para o criminoso, como o endereço dela, o telefone, o nome dos pais, onde eles trabalham, a escola onde ela estuda, e aí então ela se torna refém, escrava desse criminoso. Muitas vezes essa criança, esse adolescente tem medo de expor e contar para os pais, porque ela pensa, nossa, eu errei feio, eu vou tomar a maior bronca, especialmente em ambientes familiares, onde há abuso físico por parte dos pais, onde a disciplina é agressiva, ela usa de violência física. Então, ambientes familiares em que não há escuta, em que não há conexão, ambientes familiares em que os pais humilham, xingam, fazem piada, expõem os seus filhos de maneira completamente irresponsável e antibíblica, especialmente nesses ambientes em que a criança e o adolescente foram ensinados, né? Foi comunicado a eles e eles entenderam que eles não valem nada, que eles só erram e que se eles errarem eles vão ser espancados e os pais nunca vão entender como que foi o processo e nem vão querer saber e só vão olhar para o erro que ele cometeu e vão matar ele. Então, principalmente nesses ambientes, as crianças e adolescentes têm muita dificuldade de expor, de contar para os seus pais, e aí então é mais difícil de ela ser resgatada aí desse tipo de abuso. Então, e aqui, gente, eu dei o exemplo de jogos, né, que é talvez um ambiente que você menos imagina que pode desencadear no abuso sexual virtual. Que dizer de meninas que estão postando fotos, dancinhas no TikTok, com poucas roupas, com aquela camiseta cropped curta, com um shorts curtíssimo que marca o seu corpo, meninas adolescentes que estão com um corpo saliente, sendo formado. O que dizer dessas meninas? Porque os criminosos estão olhando, e como a gente viu ali na denúncia, né, do influenciador, aquele material ele vai ser compartilhado em redes de criminosos, em redes de abusadores, em redes de exploradores, em redes de traficantes de crianças e adolescentes. E aí é aquela história do algoritmo. Então, quem está buscando isso vai ter acesso a esse conteúdo, né, de uma criança e um adolescente que não tem o pai e a mãe mandando ele fazer aquilo, não tem um adulto explorando, né, ela de maneira que ela faça aquilo, né, por manipulação, mas é uma criança e adolescente que não tem supervisão de um adulto, que não tem um adulto cuidando, ensinando, educando. Então, essa criança, essa adolescente está ali expondo fotos e vídeos e para não falar também dos pais que fazem, né? Dos pais que, que postam aí fotos dos seus filhos e vídeos e expõem eles de maneira negligente e enfim, depois eu vou dar algumas referências aí, algumas dicas práticas sobre essa questão da nossa própria vida como adultos, né? Da maneira como a gente interage e se comporta aí nas mídias, nas redes sociais, tá bom? Aqui eu trouxe um quadrinho que é a doutora Bruna Velasquez, que é uma neurocientista e pediatra, terapeuta. Então, ela explica a adultização e a sexualização nesses termos, né? A ativação inadequada de áreas cerebrais ligadas à sexualidade. Então, uma criança pequena, ela não tem a parte ali do cérebro formada que gera o erótico, né? Que a atração sexual, a libido, isso vem depois na formação da criança, né? Que é com a puberdade. Então, uma criança pequena, ela não interage assim com fotos de adultos nus ou coisa parecida, né?
com conteúdo ali erotizado, pornográfico e sexualizado. Mas aquela sobrecarga de imagem confunde a cabeça dela, ela não sabe como lidar com aquilo. Então, ela tem uma vergonha, porque ela sabe que ninguém anda nu na rua, se veste, mas ela não sabe elaborar isso, ela não entende porque ela está vendo aquela imagem daquele adulto ou daquela criança nu. E aí aquilo então vai confundindo ela e isso vai interferir de maneira bastante prejudicial depois, quando, se essa educação sexual que ela for receber vier muito mais tarde do que o acesso que ela tiver à educação sexual. Por isso que a recomendação é que a educação sexual ela inicie desde o momento em que a criança já começa ali a sua fase de linguagem, que é com 2 anos. Então, se a criança já consegue repetir, né, por exemplo, as partes, os órgãos sexuais, as partes do corpo, quando a criança já consegue falar sim e não, a gente já consegue oferecer educação sexual e prevenção ao abuso. Depois eu vou dar alguns exemplos práticos a respeito disso também. E aí a gente precisa iniciar isso antes que ela tenha acesso, né, a esse mar aí tão problemático das redes sociais, em que ela é exposta a tantos conteúdos problemáticos. Aí, esse contato, né, com imagens, com vídeos, com o conteúdo que não é apropriado a ela, né, desregula a produção dos neurotransmissores, que é o que eu já expliquei, que é essa confusão na cabeça dela, que ela não entende por que que o adulto está nu e o outro não está, e aquela coisa toda. E isso acontece não só quando a gente fala de sexualização, mas de outros assuntos também. A gente fala dessa questão dos ambientes de violência, né? Então, quando ela vê que o pai bate na mãe, ou o pai grita com a mãe, enfim, né? Então, quando ela. E aí é um ambiente de violência que daí aquilo lá confunde, então gera um medo, porque ela vê que tá todo mundo bravo, ou ela vê que a pessoa esconde o que ela fez, que a pessoa estava gritando, batendo, e daí quando chega uma visita, a pessoa finge que não é aquilo. Então, aquilo tudo vai confundindo a cabeça da criança. Então, a criança, ela é simples, né? E por isso que a gente precisa se comunicar com ela de maneira que ela compreenda. O adolescente também, ele tem uma certa complexidade, mas não a maturidade do adulto. E daí o papel do adulto, dos pais e dos educadores cristãos é estarem atentos a isso. Não adianta eu, lá na escola bíblica, preparar uma aula, né, que um adulto de 40 anos vai levantar e bater palmas para mim de pé pelo conteúdo e pela exposição. Porque se eu não preparar aquilo de maneira no tempo, né, numa linguagem, com metodologia, que faça sentido para uma criança ou para um adolescente, aquilo não vai comunicar e só vai bagunçar a cabeça dele e talvez até criar rejeição. E aí que é a confusão nos processos de construção de identidade, é a questão do hiperalerta ou da apatia, é por causa dessa sobrecarga de informações, de imagens, de cores, de movimentos. Então, mas aí eu controlo, meu filho fica lá na rede social, só assiste aqueles desenhinhos bem inocentes, tipo Pororô, né, que é um desenho coreano, e daí parece que não tem nenhuma maldade, mas assim, quantos anos essa criança tem? Porque se ela não tem maturidade, né, psíquica, emocional, para tanta sobrecarga de informação, aquilo está fazendo mal para ela de toda maneira, né? E a apatia é isso, né? Especialmente um alerta aí para pais de meninos, esses jogos. Em que a proposta é você matar, jogos em que é encenado ali a arte do jogo, a estrutura ali. Existem esses jogos, né? Eu nem sei os nomes, mas que você atira e aí a cabeça estoura e voa sangue para tudo quanto é lado. E o contato com esse tipo de conteúdo, desde a infância, gera uma apatia nela. E aí ela tem dificuldade de perceber uma situação de violência como sendo problemática, porque ela está acostumada com aquilo. Ela se torna uma criança mais reativa, que vai agir com mais agressividade. Isso tudo é científico, é a prática da vida. Eu crio eu tenho 3 crianças, tenho 2 meninas e um menino, e essa questão dos jogos
quando o menino chegou e até hoje é uma questão que a gente conversa muito, que a gente olha para o conteúdo, que a gente pensa junto, que a gente já experienciou de ele passar mais tempo ali em alguns tipos de jogos com um certo grau de violência e ele mesmo ter consciência, perceber como aquilo afetava, né, o seu estado de humor. E então ir trabalhando em cima disso. Então, nós precisamos estar atentos ao conteúdo que as nossas crianças e adolescentes estão tendo acesso. O que a palavra de Deus ensina sobre infância, adolescência e juventude? Crianças, isso é claro na palavra de Deus, são diferentes de adultos e precisam ser tratadas de forma diferenciada. Então, é interessante que a gente vê crianças aparecendo ali no texto bíblico, a gente vê que a orientação que é dada para o adulto sobre o que ele precisa educar a criança, ele precisa disciplinar a criança, que no caso ali de quando os discípulos não deixaram as crianças se aproximar, Jesus vai dizer: não tragam as crianças aqui para mim. Então, quer dizer, elas são vistas e há uma orientação assim, bem, várias orientações, né, na palavra sobre essa questão de que há uma maneira diferente de a gente tratar e se relacionar com as crianças. Então, nós precisamos estar atentos a isso, a gente precisa fazer a nossa lição de casa. Hoje, a gente tem acesso a muito conteúdo bom. Eu vou deixar algumas referências para vocês ali no final. E aí a gente precisa falar, "Ai, mas nossa, que difícil, né? Minha vida já é tão corrida, ainda tem que estudar sobre infância, adolescência." Pois é nossa responsabilidade, eu tenho que estudar sim, né? Eu preciso organizar minha agenda, principalmente pais, né? Se eu tenho filho, se eu tenho uma criança, se eu tenho um adolescente, vivendo essa realidade maluca que a gente está vivendo, é minha responsabilidade, sim, ir lá estudar, participar de palestras, fazer cursos, porque eu preciso com diligência e com zelo, né? Fazer o meu papel ali de guiar a criança nos caminhos da palavra de Deus. Isso não acontece instintivamente, intuitivamente. A gente precisa aprender para fazer, e daí a importância também do papel da educação cristã nas igrejas, né, nas comunidades de fé, na vivência como comunidade que nós temos, a respeito de quais conteúdos temos compartilhado, que conteúdos temos estudado, o que a palavra de Deus fala a respeito de todas essas realidades que vemos, porque ela fala, né? Porque se ela é a verdade, ela é o parâmetro de todas as coisas, ela fala, ela dá resposta, e a gente precisa ter diligência, humildade para entender isso, sem viver essa dicotomização que a gente tende a viver, de achar, ah, não, mas aí eu vou na igreja, Deus tem a ver com o culto que eu ofereço no domingo. Como eu vou criar o meu filho, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é uma dicotomização, né? Muito problemático. E a gente faz isso com o casamento, a gente faz isso com filhos, a gente faz isso com o trabalho, com a nossa responsabilidade social e assim por diante. Jesus foi criança e, como tal, Lucas vai dizer, ia crescendo, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É muito interessante isso, né? Porque Lucas faz questão de registrar isso, porque dá luz para isso, para essa realidade de que a criança é uma criança que não está pronta, ela está se desenvolvendo. E dependendo da maneira como ela é conduzida e instruída nesse desenvolvimento, ela pode se desenvolver de uma forma ou de outra. E obrigar a criança a participar do culto aos domingos não é participar e cumprir a nossa responsabilidade como adultos no desenvolvimento dessa criança, porque o desenvolvimento dela, assim como qualquer outro ser humano, ele precisa entender as complexidades que somos nós, seres humanos. Então, a gente tem a parte que é física, né, a estatura, a gente tem a parte que é emocional, que é psíquica, a sabedoria, e a gente tem ali a nossa parte espiritual, que é a graça ali. Então, todo esse desenvolvimento integral diante de Deus, que daí sim é a relação com Deus, mas que necessariamente vai repercutir nas nossas relações interpessoais. Então, crescendo assim diante dos homens também.
Então, como que o meu filho está se relacionando com o seu próximo, com o seu semelhante? Isso precisa dizer sobre como ele entende a sua relação com Deus e assim por diante. Então, essa complexidade que nós somos, que, lógico, a gente pontua com intenção didática, né, para compreender, mas não tem como separar isso. Ah, nesse momento vamos trabalhar a espiritualidade. Assim a gente trabalha o físico. Não, a gente é uma coisa só, né? Nós somos essa complexidade e Deus nos fez assim. Tá? Então a gente vai ver vários outros exemplos ali na palavra, né? De pessoas que sentiram no corpo um sofrimento da alma, e o próprio salmista ali, quando ele fala de que, quando ele se arrepende do pecado dele, né, o rei Davi, como que se ele estivesse sentindo arrependimento nos ossos e aquela coisa toda. Então, a gente precisa compreender a criança e o nosso papel como educadores em sua complexidade, tá? Quando a gente fala de criança e adolescente, tem um ponto ali que é fundamental no seu processo de desenvolvimento, que é a formação da identidade, quem eu sou, né? E em cada fase desse desenvolvimento, essa identidade ela é formada de uma maneira diferente, através de processos, né? De caminhos e meios diferentes. Então, a criança ela só tem a percepção, né? De uma maneira geral, de que ela é um ser, digamos assim, separado, né? Dos seus pais com cerca de 4 anos de idade. E vocês vão poder perceber que é a idade em que ela chora menos, quando há a separação dos pais, quando ela chega na escola, assim por diante. Claro que toda criança que chega numa escola diferente, num ambiente diferente, vai sentir ali, vai precisar do momento de adaptação, mas uma criança com 5, 6 anos, ela sofre muito menos do que uma criança de 2 ou 3 anos. Né, essa separação aí dos pais no ambiente, porque ela não tem a percepção, porque ela se entende como parte da mãe, do pai, ou do educador, ou da pessoa que é responsável, que cuida de si. E aí é que a gente entende que a criança ela se percebe a partir de um outro e ela absorve tudo. Então, é a expressão do rosto, é o tom da fala, são essas coisas que comunicam à criança essa percepção de quem ela é. Então, se ela convive num ambiente e que o adulto está sempre com a cara fechada, sempre reprovando, sempre dando bronca, não, para com isso, por que você faz assim? Ai, por quê? Por quê? Então, essa criança pequena, ela vai tendo essa percepção, eu sou inadequada. Tudo que eu faço é errado. É lógico que ela não está elaborando isso, porque ela não tem essa capacidade, mas é isso que ela está absorvendo. Então, não adianta você espancar uma criança de 5 anos e dizer para ela, eu te bati porque eu te amo. Entende? Porque o que você comunica na sua relação com essa criança pequena é que que ela não é aceita, porque você está batendo e espancando ela, né? Quer dizer, e que ela é uma pessoa que, enfim, não merece, né? Viver e por aí vai, tá? Então, as crianças pequenas, aí a gente está falando da fase ali infantil mesmo, né? Então, até mais ou menos uns 7 anos, ela suga mesmo como se fosse uma esponja. A partir de então, ela começa a elaborar de maneira diferente. A gente vai perceber, muitos pais vão falar isso, né? Que dos 6 para os 7 anos é a fase que a criança é a mais. Começa, né? A primeira fase do rebelde, digamos assim, que ela se impõe, que ela não quer, que ela, né? E aquela coisa toda, porque daí ela já entendeu que ela pode falar não para o pai, para a mãe, para o professor, para quem quer que seja, e ela não vai morrer. E aí ela vai, então, desenvolvendo essa autonomia do ser, digamos assim, né? Então ela já sabe que ela não depende mais tanto do pai e da mãe, que ela não é uma coisa só, que se ela não estiver vendo o pai e a mãe ali no ambiente onde ela está naquele momento, ela não vai morrer, ela não vai sucumbir, porque o pai e a mãe vão voltar. Então elas têm essa percepção de espaço, de tempo mais clara, tá ok? Quando a gente fala de adolescentes, então, agora ele entendeu mesmo. Ele entendeu que se ele não quiser comer o brócolis, ele entendeu que se ele mentir e o pai não descobrir, vai ficar tudo bem. Ele entendeu que ele é um ser autônomo, mas aí ele começa a entrar, então, nessa formação de quem eu sou, do ser, junto com uma crise. Ah, eu entendi que eu não sou mais, mas quem eu sou agora? Ele já anda sozinho, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Com tantos recursos que a gente tem, não depende tanto dos pais. E aí ele vai buscar essa referência fora dele.
né? Então ele vai, é quando então ele tem a curiosidade fica mais aguçada, é quando eles querem experimentar de tudo, porque ele agora ele tá buscando, cara. Antes eu só comia o que minha mãe colocava na minha mesa no prato, porque eu não alcançava o fogão, eu não tinha capacidade de descascar uma fruta, mas agora eu consigo. Opa, vamos lá. Eu posso comer o que eu quiser, então é isso. Eu posso ir atrás. Olha, eu descobri que tem outra pessoa lá, tem um restaurante, e eu posso sentar lá e pedir a comida. Eu não dependo mais da minha mãe nem para comer. Então é isso que eles estão descobrindo. Então é uma fase, sim, de descoberta, de curiosidade, de que assume o risco, porque eles estão vivendo uma turbulência aí de emoções. Então é uma fase que a descarga ali, né, de dopamina, ela meio que desregulada, essa fase da adolescência. Então, é por isso que eles são tão intensos, porque uma vez que ele experimenta aquela sobrecarga de prazer, de qualquer maneira que tenha sido, né, através de meios bons ou ruins, saudáveis ou não benéficos, ou não santos ou impuros, quando ele tem aquela sobrecarga, aquilo então gera uma resposta, do corpo, e se a gente não estiver ali, se o adulto não estiver ali atento, olhando, e mais, se o adulto não estiver fazendo o seu papel, de ser aquele ambiente seguro, onde esse adolescente pode experimentar o que ele quer, viver a sua curiosidade, viver essas sobrecargas aí desproporcionais de prazer, de dopamina. Em outras palavras mais práticas, se o adulto não está ali criando esse ambiente onde esse adolescente vai chorar mesmo por coisas que não são tão significativas no olhar do adulto, esse adolescente rindo, gritando, né, vivendo aquele prazer, desse adolescente indo numa montanha russa, passando tempo ali numa praia, tendo momento de prazer, assistindo filme com a família, rindo junto na mesa de jantar, chorando ali as suas crises. Se a gente não cria esse ambiente seguro, ele vai procurar isso fora, porque o seu corpo pede, porque o momento do seu desenvolvimento pede, e ele está buscando isso. E aí, se ele encontrar esse padrão de prazer fora de um lugar seguro, é daí então que ele entra num ciclo ali de vícios e de outras coisas mais aí que podem ser tão problemáticas. E aqui a gente pode incluir em um desses fatores que geram essa sobrecarga de prazer, o acesso a conteúdos eróticos e pornográficos, porque agora a sua sexualidade já foi despertada. Então, esse adolescente, ele tem estímulos sexuais, ele vai sentir prazer, e daí, então, aquelas imagens, todo aquele conteúdo conversa com ele de maneira diferente. Então, se ele tem acesso a isso, e se ele começa a encontrar o prazer nisso, então, ele entra no ciclo ali de vício, né? É, e é por isso que a gente precisa estar atento, né? E aí, e aí, quando a gente fala dos jovens e dos adultos, né? Quem é a nossa referência? E eu fiz esse processo aqui de propósito, porque depois a gente vai voltar. Porque nós, como jovens e adultos, precisamos ter a nossa referência em quem? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pombo e pousando sobre ele. Então, uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. É aqui que a gente encontra a nossa identidade. No livro, A Cruz e o Paradoxo da Autoestima, que eu recomendo assim fortemente a todos, o pastor Ricardo Barbosa vai dizer o seguinte: não existe uma autoestima, um conhecimento de si mesmo, separado do conhecimento de Deus. Em outras palavras, não existe um autoconhecimento isolado, autocontido de mim para mim mesmo. A partir do duplo conhecimento, entendemos que se conhecer implica conhecer a Deus. Não é a proposta do encontro de hoje nos aprofundarmos a respeito desse tema, por isso que eu vou deixar a recomendação da leitura desse livro. Mas o que que a gente quer dizer aqui? Que nós somos seres criados. Então, a nossa identidade, a legítima, aquela que é verdadeira, ela só pode ser formada e encontrada na nossa relação com Deus. Se isso é para jovens e adultos, isso precisa ser realidade, verdade, para os nossos adolescentes e para as nossas crianças. Então, eu queria trazer aqui uma reflexão, um desafio, uma provocação bastante importante, que é a seguinte: muitas vezes nós criamos crianças e adolescentes fazendo com que elas tenham como parâmetro de identidade nós mesmos, os pais, ou o educador cristão, ou as regras da igreja, ou o pastor, o líder lá do ministério que eles fazem parte. E isso é um erro.
a referência de identidade que nós precisamos ensinar, revelar, instruir as nossas crianças e adolescentes é o Criador deles, é Deus. Então, a gente precisa apresentar Deus para as nossas crianças e adolescentes não como uma força poderosa, não como o super-homem que age nas historinhas bíblicas para salvar os seus queridos. A gente precisa apresentar Deus como quem ele é, o Criador de todas as coisas, o Salvador, o Redentor, o Deus Santo, que é o parâmetro, que é a referência para todas as coisas, para o nosso caráter, um Deus que nos ama e que é justo, que nos corrige. A gente precisa apresentar Deus de maneira devida, apropriada, legítima, bíblica, correta, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes tenham uma referência verdadeira e segura para que a sua identidade seja construída. No final das contas, quando a um adolescente é oferecido um conteúdo pornográfico ou o que quer que seja, esse adolescente precisa poder dizer não àquilo, não porque ele tem medo de apanhar do seu pai, não porque ele tem medo de ser esculachado pelo pastor ou líder da sua igreja. Esse adolescente precisa dizer não para aquilo que lhe é oferecido por temor ao Deus que ele sabe que entregou a vida do seu filho na cruz para resgatá-lo, para salvá-lo. Será que nós estamos fazendo o nosso papel de maneira devida como educadores cristãos, ou estamos ensinando eles desde criança que eles podem dicotomizar as suas vidas, que igreja é igreja, o que acontece na igreja é aquilo, é só seguir as regrinhas da igreja, e em casa, na convivência com seus amigos, nas relações. Porque, por exemplo, quando a gente trata e lida das relações que a gente fala de namoro, de adolescentes, ou dessa questão de como eles vivem uma vida sexual ativa na sua juventude, ou quando os pais falam assim, eu tô falando de crentes. Ah, não, quando entra na faculdade é assim mesmo, vai pra balada mesmo, tem que experimentar tudo, experimentar droga, fuma maconha, faz sexo, depois volta para Jesus. Quando a gente entende que isso é possível, que isso, quando a gente não entende o quanto isso é incoerente, destoa, como isso é um absurdo, né? Diante da realidade do evangelho, diante da realidade de um evangelho que faz com que o eu, governado pela carne, seja mortificado e Cristo viva em mim, então eu sou governado pelo Espírito de Deus. Se a gente não vive e não ensina esse evangelho, essa verdade, a gente confunde a cabeça das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E eles acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que o que eles fazem ali no domingo na igreja, as histórias que eles ouvem, as atividades, não tem nada a ver com se ele vai namorar, se ele vai ter relação sexual, se ele vai experimentar uma droga. E aí é por isso que a gente precisa de sabedoria, a gente precisa de temor, a gente precisa de diligência, a gente precisa de conhecimento. Porque o adolescente, não adianta você falar, ele não vai, quando ele lhe for oferecido um conteúdo problemático ali para ele consumir de qualquer maneira que seja, o que vai fazer com que ele diga não àquilo de forma assim determinante, de forma assim sólida, que tem raiz, que tem força, que é construído na rocha que não vai se abalar, não é o professor da igreja dizer para ele, porque se você fizer isso você vai para o inferno, porque Deus sim, mas o que vai para o inferno não é. Entende? Porque eu não tenho Cristo. E se eu não tenho Cristo, então é hoje que. Entende? Então, assim, eu preciso entender que se Cristo vive em mim, esse Cristo ele organiza, ele orienta, ele santifica, é uma nova vida em mim e isso precisa orientar todas as outras questões. Então a nossa preocupação não é sobre ensinar ele como ele deve se comportar se ele fosse, se Cristo habitasse nele, mas é olhar para saber se Cristo está habitando nele, para que então por causa de Cristo ele possa se comportar de maneira coerente com esse que é Senhor da sua vida. E outra questão aí importante quando a gente fala dessa construção de identidade, precisa ser falado aqui, por causa também desses conteúdos que são oferecidos nas redes sociais, é a questão da masculinidade e da feminilidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, sobre como a gente ensina, né, as nossas crianças e adolescentes. Às vezes você não senta para dar uma palestra de masculinidade e feminilidade, mas como você se comporta, as piadas que você faz, né, os brinquedos, aquilo que você consome e o que você oferece para sua criança e para o seu adolescente. Então, meninas que desde muito pequena são ali expostas, né, à maquiagem, isso é um assunto que tem sido bastante falado aí, a maquiagem, a roupas ali de adulta, né, a saltos, salto alto, né, sapato de salto,
bolsas que são bolsas assim que adultas que deveriam usar, até pelo valor dessas bolsas, né? Que você coloca na mão de uma criança que não tem responsabilidade, e aí essa criança vai derrubar o suco em cima, vai colocar no chão, ninguém deveria dar uma bolsa. Que custa uma fortuna, né? Não sei nem se o adulto deveria usar, mas enfim, né? Na mão de uma criança, porque ela não tem nem coordenação motora para lidar ali com aquele objeto, e daí quando ela estraga, e aí ela é repreendida, ou então os ambientes em que ela tá, porque daí alguém está usando aquela bolsa, ou aquele sapato que está na moda, ou aquela sandália, e aí a criança, e aí vai sendo exposto. Outra coisa que eu vou precisar falar aqui dessa moda, né, de levar crianças para comemorar aniversário em spas, né, que são serviços oferecidos a adultos. Né? Então, assim, toda essa adultização que parece que é inofensiva é muito prejudicial. Porque essas pessoas, essas indústrias que estão fabricando e vendendo essas maquiagens, essas bolsas, versão mini para criança carregar, montando pacotes, né, de massagem, de manicure, pedicure, de salão, que a criança não precisa de nada disso, inclusive muitos dermatologistas, né, pediatras têm alertado os pais a respeito disso, desse contato muito precoce com produtos de skincare, né, que fala, e como isso tem afetado a pele, o desenvolvimento natural do corpo, do físico da criança, então não deveria, a adolescente principalmente, então as espinhas, toda aquela mudança que ela sofre é natural do processo hormonal de desenvolvimento e crescimento. Então, o que a gente precisa fazer não é submeter essas crianças e adolescentes a procedimentos, a intervenções ali tão agressivas, né, que interferem no processo natural do desenvolvimento, porque foi Deus que fez o nosso corpo, mas a gente precisa trabalhar o seu coração, a gente precisa trabalhar a instrução, a gente precisa acolher, ensinar essa criança a compreender o seu desenvolvimento diante de Deus, sempre, e encontrar a identidade dela, não no discurso, não nas bonecas que ela ganha, não e a feminilidade dela, não na roupa que ela veste, no sapato que ela calça, mas a encontrar ali a segurança da sua identidade, na sua relação com Deus, naquilo que a cruz proporcionou, a adoção, a paternidade de Deus. Então, e, por outro lado, os meninos, então, quando a gente ensina e vive, né, mostra, ensina falando, mas também nas nossas atitudes, que ser másculo é ser agressivo, é falar feio, é falar palavrão, é gritar com o outro, é não perder uma discussão. Quando a gente relaciona a masculinidade com agressividade, isso não tem nada a ver com Jesus. Nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar que masculinidade tem a ver com você ser agressivo, com você humilhar outros, mas a gente tem absorvido isso dentro das nossas culturas, nas nossas casas, nas nossas famílias, no modo de ser sociedade, e isso tudo acentua essa problemática de objetificação, de sexualização, de exploração, de abuso. Né? Então, tudo isso porque você ensina ao menino que ele pode, que ele tem que dominar e se impor sobre, e é isso que gera, então, uma mente abusadora, né? Não só isso, obviamente, mas contribui e, e as meninas, então, se expondo e sendo expostas, né? E aí a gente precisa trabalhar essa questão. Claro que a gente precisa entender e ensinar que homens e mulheres foram feitos de maneiras diferentes. A gente vê isso no próprio desenvolvimento do corpo físico, na maneira de lidar a vida, os papéis, as funções ali, os dons são diversos. Nós não somos iguais um do outro, mas nós precisamos de sabedoria e de temor e entender que uma piada, especialmente no contexto em que vivemos hoje, uma piada sem sabedoria, mas não tem nada a ver, nossa, não precisa ser tão sério, não precisa ser tão radical, mas o que que tem um joguinho? Eu também jogo junto com meu filho esses jogos de estourar miolos e tudo mais, não, mas aí eu comprei combinando com a minha filha aquela cropped que expõe o meu corpo e aí a gente tira foto e joga ali, e aí o algoritmo entende aquela foto daquela menina com pouca roupa, né? Como um conteúdo que o outro predador, que o outro abusador, que o outro criminoso está procurando. Tá entendendo? Então não é exagero. A gente precisa estar alerta, a gente precisa ter zelo, a gente precisa ter diligência, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Com temperança, Paulo vai exortar, né, os líderes. É temperança, é a mansidão.
de Cristo. Então, na dúvida, mas será que isso é. Na dúvida, o modelo é Jesus, né? Então, pensem sobre isso e é isso que a gente precisa ensinar para as nossas crianças, tá ok? Família e parentalidade. Então, aqui pensando na responsabilidade da família e dos pais, daqui a pouco eu vou falar do corpo. Então, crianças e adolescentes precisam ser instruídos. É o que a Bíblia ensina. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Assim, se ninguém ensinar a criança ou adolescente de maneira organizada, didática, com um conteúdo que faz sentido, com uma comunicação que comunica, né? A comunicação que comunica, porque tem gente que está falando, 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 mas não está comunicando nada. Então, isso é uma questão importante, tá? Porque para estabelecimento de diálogo, precisa de escuta. Então, assim, quando você preparar o que quer que seja a conversa na mesa de jantar ou a aula, sei lá, que você vai dar, é, prepare um conteúdo mais conciso, mais objetivo, mais claro, e passe tempo para entender o que essa criança entendeu do que você falou ou não. Né? Então, faça perguntas para eles, veja se eles estão conseguindo entender e elaborar, porque são os dois que estão perdendo tempo e não está havendo eficácia nenhuma. Então, as crianças e adolescentes eles precisam ser instruídos, isso é orientação bíblica, tá? Crianças e adolescentes, aqui o segundo ponto, precisam de modelos de relacionamento com Deus, é o que a gente vai ver lá em Deuteronômio 6, né? Então, aqui eu vou pular, ó, que todas essas palavras estejam em seu coração, tal. Então, ensine-as com persistência a seus filhos. E olha só como é que ele fala que é para ensinar. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços, prenda nas testas, escreva nos batentes da porta da casa. Então, aqui ele está dizendo assim: essa verdade que Deus é o único Senhor, de que a gente tem que amar o Senhor de todo o coração, alma, força, entendimento, essa verdade você tem que ensinar com persistência, mas não é só fazendo o discurso, entende? Mas assim, conversando quando estiver sentado em casa. Quer dizer, aquela verdade, você precisa exalar aquela verdade através de tudo que você é e faz, a maneira como você age, responde, os lugares onde você vai, onde você não vai, entende? Então, o que orienta as suas decisões. Tudo isso precisa sinalizar esse propósito maior da nossa vida, que o Senhor é Deus, Ele é o único Senhor, e que a gente precisa amá-lo de todo o coração, de toda a força e entendimento, e Jesus vai trazer esse mandamento para dizer, e eu digo mais, e se você ama Deus, você tem que amar o seu próximo também, porque esse mandamento é um só. Então, isso precisa ser ensinado através do modelo de vida, através do relacionamento. Então, agora eu vou dizer, numa cultura, essa cultura ali do self, da idolatria do self, né? Então eu vejo muitas mães, muitos pais dizendo: não, mas eu também sou filho de Deus, eu também sou filha de Deus. E daí eles vão, e cada dia é um compromisso, que hoje eu vou jantar com os amigos, que amanhã eu vou, né? E a gente tem até o Vale Night, gente, eu não tô falando que você tem que se anular. Claro que eu entendo, né? Ainda mais uma metrópole como a gente vive, a gente lidando com várias questões aí, trabalho, família, servindo a nossa comunidade. Claro que a gente precisa cuidar do nosso corpo, precisa ser diligente com o descanso da alma, mas a gente está vivendo um desequilíbrio muito problemático. E quem está sofrendo as consequências desse desequilíbrio, dessa idolatria do self, e aí eu vou falar dos pais e dos educadores, quem está sofrendo com essa idolatria do self são principalmente nossas crianças e adolescentes, porque eles estão sendo negligenciados. Né? Então, assim, a gente está falando de família e parentalidade, os pais precisam compreender que uma criança que não consegue elaborar, nem em linguagem e nem em estrutura ali, psíquica, emocional, essa criança, ela precisa que o pai e a mãe estejam ali presentes para abraçá-la, até que ela desenvolva os mecanismos e as ferramentas para elaborar o que ela está sentindo, até que ela possa saber aonde que ela busca a resolução daquele problema que está fazendo ela se sentir frustrada, ou até para corrigir o erro que ela cometeu. O adulto precisa estar lá para ajudar ela a encontrar esse caminho. E quando a gente está falando de adolescente, que a gente falou que ele busca ali a identidade, uma referência fora, e aí cadê esses pais? Sendo esse lugar seguro, esse ambiente seguro, né? Você é um pai, uma mãe, vocês são uma família que tem prezado pelo tempo de mesa em casa,
né? Todo mundo voltou ali do trabalho, da escola, vamos sentar ali junto, vamos conversar, vamos orar juntos, voltamos do culto, vamos conversar e compartilhar o que o Senhor falou ao nosso coração, né? Ah, vocês estão tendo dificuldade, me conta como foi no feriado, nas férias, vamos viajar juntos, vamos passar tempo juntos. Será que nós estamos, de fato, nos dedicando a isso ou estamos ocupados demais, agradando e acariciando o nosso próprio ego, sob o pretexto de que eu também sou filho de Deus e sou filha de Deus e assim por diante. Porque filho e filha de Deus, nós temos os nossos ali, as nossas crianças, e eles são de Deus, então a gente precisa ter diligência no cuidado e na instrução deles, que começa com presença. Aqui a gente está falando de reorganizar a agenda, né? Crianças e adolescentes precisam ser formados. Pais, não irritem seus filhos, antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. E aqui, então, Paulo está falando sobre essa questão, né, relacional, afetiva. Não irritem os seus filhos. Né? Quando que a gente irrita os filhos? Quando a gente não deixa eles terminarem a frase. Né? Eu tenho dito isso para muitos pais de adolescentes frustrados com seus filhos, que não conseguem conectar. Você deixa o seu filho terminar a frase? E aí eles falam: não, não deixa terminar, porque o que ele está falando. Tem que deixar terminar, tem que ouvir, escutar. E isso demanda o quê? Demanda tempo, né? Então, assim, ah, mas eu falo muito com meu filho no WhatsApp, mandando áudio, aí ele manda áudio. Não é sobre isso, é olho no olho, é sentar, é estar ali, é eu me organizar no meu trabalho, né? Nas minhas relações, até no cuidado de mim. E aí, que hora que eu tenho que ir para academia? Que hora que eu tenho que ir jogar o meu beach tennis? Que hora que eu tenho que fazer o meu esporte? Não na única hora que o meu filho está em casa, que a minha filha está em casa. Na hora que eles estão em casa, eu preciso estar em casa. Então, eu preciso me organizar para poder estar para ele e poder participar desse processo como quem eu sou, responsável por instruir, né? E aí não irritem, acolham os seus filhos, né? Ajudem-nos a elaborar as suas emoções, a tomar as suas decisões. Não é sobre mimar, não é deixar fazer tudo o que quer, não é passar a mão na cabeça quando está fazendo ali malcriação, não é sobre isso, mas é sobre compreender, sobre acolher, para poder conectar para que a nossa instrução, ensino e disciplina façam efeito. Porque senão não vai fazer. Esse que é o ponto aí, né? Porque senão eles não vão ouvir mesmo, especialmente adolescentes e jovens, eles não vão ouvir. E aí eu vou falar um pouco dessa questão da autoridade, tá? Aí quando a gente pensa na igreja e no discipulado, é extremamente importante aqui, daí a gente está falando para os educadores cristãos, e os pais também não deixam de ser educadores cristãos, né? Então, quando eu falei aquela hora, que Deus que nós estamos apresentando para as nossas crianças e adolescentes, né? Então, se você acha que contando história bíblica, né? Assim, aqueles que nem a Bíblia não lê, mas aí aqueles livros adaptados, e aí o que o seu filho sabe de Deus é que o Davi matou o Golias e o Daniel foi liberto dos. Sim, isso está na Bíblia, mas o que tudo aquilo, aquele registro, ali, qual foi a intenção do Espírito de Deus, dos autores que registraram aquilo lá, revelar quem Deus é, porque foi para isso que a Bíblia foi escrita. Então, assim, a gente precisa ter uma clara cosmovisão bíblica cristã. A gente precisa entender o que a Bíblia é, do que ela fala. É a respeito de Deus, de todas as coisas, do início de tudo, da criação, das consequências da queda, né? Entender ali que houve a intervenção de Deus na história da humanidade para que houvesse redenção e que o que a gente vive hoje não é o fim, que vai haver ali a consumação de todas as coisas. Então, essa percepção do todo precisa orientar a nossa vida. Quem entende que vai prestar contas, que Jesus vai voltar, é uma pessoa que vai gerenciar o seu tempo, os seus recursos de maneira diferente, né? Quem entende que nós estamos vivendo essa luta entre o velho homem e o novo homem, e ainda estamos nesse corpo, né, do qual a gente gostaria de ser liberto, a mesma crise do apóstolo Paulo. Quem entende essa verdade vai lidar com as crises de relacionamentos no casamento, com amigos, com colegas, até os nossos adolescentes ali, né, que adolescente vive toda essa questão, essa turbulência aí dos grupinhos, das panelas, e de querer ser aceito e se sentir rejeitado. Se ele não entende essa realidade dentro da história maior, né? Ele se perde naquilo, né? Então, alguém rejeitar uma amizade, um grupinho não aceitar aquilo, acaba com ele, porque ele não entendeu que nós somos assim, os relacionamentos estão quebrados, estão rompidos, e é por isso que a resposta está em Cristo.
né? E por outro lado, se eu sou discípulo de Cristo, então eu preciso ser aquele que vai acolher o que está sendo rejeitado e por aí vai. Então não adianta só falar de alertar e querer ensinar e conscientizar sobre bullying, sobre panela, isso tem que ser falado. É o que eu estou fazendo aqui. Mas isso precisa ser entendido, explicado e aplicado a partir de uma cosmovisão, a partir de um fundamento maior. A gente precisa trabalhar a maneira como a gente vê todas as coisas. Então, precisa trabalhar. Como você, pai e mãe, como você, educador cristão, entende todas as coisas. Não, não são textos soltos da Bíblia que fazem de nós cristãos. É impossível. A gente precisa conhecer o Deus que a gente serve. A gente está sendo moldado à sua imagem e semelhança agora com a cruz. Isso está sendo restaurado, aquilo que era para ter sido desde o início, como fomos criados. Mas para a gente entender esse todo, o que que a gente precisa fazer? Precisa estudar, precisa ler a Bíblia. Aí você diz assim, ai meu Deus, esse mundo, né? Ai, tá cada vez pior. Se eu vou processar a Meta, vou processar, né? O TikTok, não sei o quê, eu vou processar todo mundo porque coitadinho do meu filho. Não é coitadinho do seu filho, é coitadinho do seu filho porque tem um pai e mãe que nem a Bíblia não lê. E acha que como que a gente vai ensinar e livrar os nossos filhos de todos esses perigos, de todo esse mal? Como que a gente vai ensinar eles a discernirem? Como que a gente vai falar e revelar um Deus que eles amem mais do que todas as coisas, e que por causa desse amor, né, quando lhes é oferecido um conteúdo que é problemático, eles vão dizer não com firmeza, assim como Daniel, seus amigos jovens, né, ainda muito jovens, adolescentes, né, eles tiveram ali a convicção de dizer não, né, para aquilo que lhes foi oferecido, porque eles amavam a Deus, eles não negociavam a sua fé, porque eles tinham conhecido Deus. E como que você vai conhecer Deus se você não vai ler a Bíblia? Da onde que você vai conhecer esse Deus? Né? Não adianta só buscar experiências sensoriais e precisa ali no dia a dia, é revelação dele, não é porque você vai ler a Bíblia que você vai ser salvo, obviamente que não. É graça de Deus, é ele que nos encontra, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, assim, criar esse hábito de leitura bíblica, né, de cobrar isso do seu filho. Você só cobra as notas, o desempenho escolar com tanta rigidez, você recompensa, né, você até humilha o seu filho, desestrutura toda a autopercepção que ele pode ter de si mesmo por causa da nota que ele tirou ou porque ele não se comporta do jeito que você gostaria que ele se comporte. Ah, mas por que que você não come isso? Ah, por que você come desse jeito? Mas por que que você é desengonçado? Ah, mas por que que você é assim? A gente cobra tanto dos nossos filhos e a gente não cobra, né, aquilo que é fundamental para sua alma, que é eterno. Como que a gente está trabalhando essa questão dentro das nossas casas? Dentro das nossas igrejas, né? Então, esse compromisso com a leitura bíblica, a oração, a comunhão, né? Que é a convivência ali, a vivência em comunidade e o serviço, que é fundamental. Né? Então, a gente entender, porque é quando a gente sai ali e estende o braço e tem o encontro, é confrontado com o próximo necessitado, é que a gente vê aí, que daí é a prova, né? De a gente ver o quanto que a gente entendeu do amor, do perdão, da graça de Deus, e isso Jesus nos ensina com todas as letras, né? E trabalhar uma cultura de cuidado mútuo na igreja, né? Então, esse discipulado é o andar junto, porque e não criar uma cultura que de palco, né, que eu falo, uma cultura de exibicionismo, uma cultura que tem sempre uma figura ali preponderante. Não, a gente precisa trabalhar e investir numa cultura de cuidado mútuo. Né? Então, claro que, de novo, existem os dons diferentes, as funções diferentes no corpo, mas são funções, isso não tem a ver com espiritualidade, com status, com categoria, e a gente precisa tomar cuidado com essas questões. Como que a gente está ensinando para as nossas crianças e adolescentes? Então, todo mundo precisa assumir a responsabilidade, todo mundo precisa cuidar um do outro, e ensinar os nossos adolescentes a fazer isso e não ficar infantilizando, né, de diversas maneiras aí. A importância da colaboração entre igreja local e família. E quando eu falo colaboração, gente, não é a igreja querendo ensinar a família e falar para a família o que ela está fazendo de errado, e nem a família querer ficar acusando a igreja que ela está fazendo de errado e cobrando que a igreja tem que fazer o trabalho que ela mesma tem que fazer. Quando a gente fala de colaboração, a gente está falando de escuta. Então a gente precisa ter humildade. Se a gente está interessado, o problema sempre é o ego. E daí a família, pais cobrando que a igreja não faz isso e aquilo, o pastor não faz. E a igreja cobrando porque a família olha isso como que os pais são. E aí a gente está entrando ali na estratégia do diabo, é divisão que está acontecendo. E quem mais sofre com essa divisão
São as nossas crianças e adolescentes. Colaboração é escuta. Eu, como família, preciso escutar o que que a igreja está fazendo ali, como papel de igreja, e como eu posso colaborar para que esse trabalho que o pastor está fazendo, que a igreja está fazendo, né, tenha mais resultado, né, alcance de maneira mais eficaz as nossas crianças e adolescentes. E o contrário também, a igreja precisa ouvir a família. Qual é a dificuldade que a família está tendo? Como que a família está trabalhando ali a relação com seus filhos e como que nós, como igreja, podemos então dar mais ferramentas, capacitar, orar junto com a família. Humildade, né? E parar com essa disputa de egos, de quem que faz mais, de quem acha que está certo, né? Então, se você ali é uma pessoa que vive criticando, né? Seja a igreja ou a família, então se arrependa. Né? Se arrependa porque não tem ninguém sendo beneficiado de você ser cri-cri. Os únicos que estão sendo beneficiados de você ser cri-cri é quem não deve, é o diabo, entendeu? Então a gente precisa mudar a nossa atitude, a nossa postura. E daí a gente buscar de novo conteúdos e referências bíblicas ali, sólidas, tá? A respeito de diversos assuntos. Então, gente, os nossos adolescentes estão tendo acesso a vários, e claro, de maneira muito superficial, é bastante problemático, sem dúvida alguma. Né? Mas eles têm já acesso a várias questões. Outro dia, meu filho surpreendeu a gente. Quando ele trouxe, ele tinha tido acesso ali a um vídeo de um cara falando sobre investimento financeiro, por exemplo, né, explicando as diferenças de poupança e um CDI e tal, e aí ele veio perguntar o que que era isso e tal, se a poupancinha dele estava rendendo ou não. Então eles têm conteúdos, acesso a conteúdos diversos. E a igreja precisa se antecipar, não dá para a gente ficar sentado e esperar a bomba estourar e depois sair correndo para querer consertar e construir um entendimento, até doutrinas reacionárias que fogem da verdade, porque não tem um fundamento pressuposto construtivo. A gente precisa se antecipar, a gente precisa ser diligente. Tem que parar de ser preguiçoso, gente. Tem que organizar a agenda. Precisa assumir a nossa responsabilidade. Tem que o que que as nossas crianças estão ouvindo? Então tem que ir lá, tem que estudar sobre isso. Eles estão falando de racismo, estão falando de LGBTQIA+, estão falando de igualdade de direito, estão falando de tantas questões ali, né? Eles estão falando de depressão, de ansiedade, eles estão falando de TDAH, e a gente tá dormindo no ponto. A gente tá dormindo e a gente tá falando assim, porque quem é o gigante da sua vida que você vai jogar pedra? E aí a gente faz a pedrinha lá na hora da atividade da escola dominical e vamos jogar pedrinha no nosso gigante. Vamos jogar pedrinha nos nossos gigantes, mas a gente precisa entender, a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Jesus ele usou de tantas parábolas para comunicar as verdades de Deus, o caráter de Deus. Precisamos aprender com ele. Educação sexual, que eu falei que eu ia falar aqui, e aí a gente está aqui brigando contra o tempo. Então, como eu falei, iniciar a educação sexual em casa, a igreja também pode colaborar com esse papel. É bem fundamental, quando a criança já desenvolve ali linguagem, tá bom? Então, se ela já sabe falar sim e não, se ela já sabe repetir palavras, ela já pode receber educação sexual. Porque a gente começa a educação sexual com uma introdução lúdica, explicando para a criança sobre o corpo, né? Nomeando as partes do corpo, né? Quem esteve ali na palestra da Márcia Barbucci, quem segue a Leiliane Rocha, elas falam muito a respeito disso, né? O David Heiker, alguns meses atrás, esteve na nossa igreja, falou sobre isso também. Então, assim, de nomear as partes do corpo, isso é fundamental, porque uma das ferramentas, assim, extremamente importantes contra o abuso é a informação. Então, a criança que não sabe que existe o risco de homens com má intenção entrarem nos chats dos jogos ali para interagir com elas, se ela não sabe que existe essa possibilidade, ela se torna mais vulnerável a essas pessoas. Mas se ela sabe, ela vai ficar mais atenta. Então precisa falar, precisa conversar, precisa explicar. A mesma coisa acontece com a questão sexual. Então, se você explica o corpo, se você explicar quais são os órgãos sexuais, quais são as partes erógenas que a gente fala, onde ela vai ser estimulada, principalmente com adolescentes, a gente precisa explicar isso, porque a gente vê direto por aí, né, meninos adolescentes com os hormônios borbulhando, né, tocando nas meninas, na cintura, aqui, falando, sussurrando no ouvido, no pescoço, que são partes erógenas. Isso desperta, e desperta, isso provoca, né, a atração sexual de maneira que é inapropriada, porque o adolescente ainda não tem condições de regular todos esses estímulos, ele já vai ter, porque ele está exposto, né, com imagens e todas aquelas coisas mais, então a gente precisa evitar
o que é possível, daí porque a gente recomenda que as meninas cubram o corpo, né? Principalmente adolescentes, né? Que é a hora de escolher a roupa, que não use calças tão apertadas, expondo o corpo, porque ali nos ambientes onde ela vai estar com outros meninos adolescentes, aquilo vai despertar, né, nos meninos, porque eles estão vivendo isso. Então a gente precisa fazer a nossa parte, explicar e ensinar e falar isso de toda forma. Não ficar condenando, é que se veste desse jeito, que não sei o quê, e aí ofendendo. Não é sobre isso, é explicar. É isso que acontece, então agora na hora, então vamos tomar um cuidado e assim por diante. Né? Não vai, não deixa muito alguém chegar, encostar na sua cintura, tal, porque aqui, e por aí vai. Tá? Então, explicar que Deus criou homens e mulheres, assim, começa lá em Gênesis. A educação sexual começa em Gênesis, a gente entendendo o que é Gênesis, né? E aí, quando a gente explica e a criança tem percepção do seu corpo, a gente consegue estabelecer os limites. Então, a gente trabalha assim com crianças pequenas. Você pode pegar, imprimir a imagem, né, de uma criança e aí nomear as partes do corpo, fazer a criança repetir com você: ah, esse aqui é o bumbum, esse aqui é o pênis do menino, que é diferente da vagina da menina, porque Deus fez meninos e meninas diferentes. Ó, o menino não tem vagina, a menina não tem pênis, porque é diferente. Aí tem os seios e tem isso, aquilo. E daí você pode fazer esse exercício com as crianças. Ah, alguém pode tocar nos seus seios? Aí, não, não, fazer assim. E daí você já vai ensinando a criança. Quer dizer, então, à medida que ela for crescendo e desenvolvendo, ela já tem consciência do seu corpo, ela já sabe, ela vai impor os limites. Então, ninguém, vai ser muito difícil essa criança ser assediada e ser abusada sexualmente sem perceber que alguém está fazendo algo que não deveria. E criar, ensinar ela os meios de ajuda. Então, isso, gente, da comunicação, da conexão, da escuta é extremamente importante. Porque se você é um pai, uma mãe, se você é um educador, que tudo é pecado, boca, o que? Você tá louco, maluco? Não deixa a criança falar, ela para explicar. Mentira que você fez isso, você é idiota, você não entende. E aí a gente já vai categorizando a criança quando ela estiver numa situação de perigo ou de dúvida, se aquela é uma situação de constrangimento ou não, ela não vai te procurar, ela não vai te contar. Porque você só dá esporro, porque você não ouve, porque você só humilha, porque você só reprova, ela não vai te procurar, entende? E é isso que faz com que muitas pessoas se tornem vulneráveis ao abuso e permaneçam naquela relação abusiva, porque ela não sabe onde pedir ajuda. Mas se ela tem uma relação com você de escuta, que ela sabe que ela pode falar, que ela vai ser corrigida se ela estiver errada, mas é uma correção com sabedoria, com humildade, é uma correção que vai acolher o erro dela, mas o erro dela não, que vai acolher ali o sentimento, mas que vai corrigir, então, mas não é isso, né? E que vai redirecionar, que sim, pode até aplicar um castigo, uma disciplina, isso é preciso fazer, e ele é muito eficaz em uma fase ali, né? Uma faixa etária do desenvolvimento. Então, a gente precisa fazer isso. Ele sabe, mas a escuta, a confiança, sabe que não vai ser esculachado, não vai ser humilhado, não vai ser exposto e assim por diante, tá? E aí a gente precisa explicar, especialmente quem tem filhos pré-adolescentes e adolescentes, precisa explicar. Adolescente já tá tarde. Se você não fez, faça agora. Mas quem tem filhos pré-adolescentes já precisa iniciar, porque daí já começam as mudanças no corpo. Então já precisa explicar. Então, de todas as mudanças que vão acontecer sobre a puberdade, gente, dá um Google aí, pega conteúdo e explica. Entendeu? Isso, ah, meu Deus, que vergonha, como que eu falo isso? Isso é coisa do adulto, não é da criança, ela não sabe, então é como a gente apresenta aquilo. E Deus que fez o nosso corpo assim, a gente precisa entender como que ele funciona, precisa ter informação. E quando a gente explica, a gente é estatístico isso, né? Que quanto mais cedo a criança e o adolescente têm educação sexual, mais tarde eles iniciam a vida sexual porque tem informação. Muitos adolescentes estão ingressando numa vida sexual ativa, estão tendo relacionamento sexual, porque eles não sabem, não têm conhecimento. Então, é o corpo que está falando. E como todo adolescente, ele está respondendo ao que o corpo está falando. E ninguém explicou que o corpo dele ia falar daquela maneira, ninguém explicou que o corpo fala daquela maneira, mas o corpo não precisa dominar ele, que quem precisa dominar o corpo é o Espírito de Deus, e que ele, por isso, ele precisa ser cheio do Espírito de Deus, que o domínio próprio é um fruto do Espírito, e por aí vai. Então, a gente precisa instruir, a gente precisa educar as nossas crianças, né? E falar também a respeito de emoções e hábitos, principalmente crianças menores, né? Então, esse negócio de para de chorar, e por que não sei o quê? Gente, e não resolve nada, né? Você foi criança e sabe disso. Então, quando você estava lá frustrado, tudo, e aí seu pai e sua mãe falavam assim, para de chorar, e resolvia?
sua frustração? Lógico que não. Então a gente precisa ensinar como que eu lido com as emoções. Por que que a gente se frustra? Porque a gente chama expectativa. E o ser humano e sempre levando para Deus. E é isso, é por isso que a gente precisa de redenção, é por isso que a gente precisa de Jesus. Quando a gente acolhe as emoções da criança, é uma ótima oportunidade para a gente trabalhar e ensinar ela a viver, né, a responder em submissão e obediência ao perdão, né? A própria obediência. Olha, filho, eu sei que você não quer, eu sei que você está frustrada porque não é o que você queria, mas você vai obedecer, porque eu sou sua mãe, eu te amo, esse é o caminho, e o que você quer não vai fazer bem para você, então. E a gente ensina a submissão, a gente ensina a obediência com amor, com graça, com sabedoria. Né? A gente ensina, não, você vai fazer porque eu tô mandando, e se você não quiser, você sai dessa casa, porque eu que pago as contas. Não é sobre isso, gente. Aonde que tem esse parâmetro na Bíblia? Em lugar nenhum. Deus e Jesus que não é. Então, a gente precisa. E por isso que daí a importância do adulto estar caminhando em santidade. De você verificar se as características do fruto do Espírito estão presentes em você. Se não, a gente precisa colocar o joelho no chão, buscar o Senhor, precisa pedir aconselhamento, precisa pedir oração, precisa caminhar junto, a gente precisa da graça, da misericórdia do Senhor todos os dias, sim, para viver, mas especialmente para cumprir a nossa responsabilidade de educar, de instruir conforme a palavra de Deus, para Deus, as crianças e adolescentes que o Senhor nos confiou, tá? E aí explicar sobre relacionamentos, amizades, casamento, eu dei uma pincelada lá, mas é isso, né? Não dá para a gente ficar estimulando, né, adolescentes. Ai, criança, essa história de namoradinho, namoradinha, né? Muitos educadores, muitas autoridades que falam sobre essa questão de sexualidade, né? Eles refutam essas piadinhas, essas práticas e tem uma razão para isso. Quando você banaliza, né, a relação de intimidade, a relação afetiva erótica entre um homem e uma mulher, quando você pega duas crianças e fala, vai, dá um beijinho, dá um beijinho. Então você banaliza. Isso você está fazendo o contrário da educação sexual. Você está fazendo o contrário de explicar para ela quais são os limites sobre o seu corpo. E isso torna essa criança mais vulnerável ao abuso. Porque se alguém vier e dar um beijinho nela, se alguém vier e fizer um toque indevido nela e depois falar, é brincadeira, essa criança fica confusa, esse adolescente fica confuso, porque ele acha que, bom, foi brincadeira, né? Porque sempre fizeram essa brincadeira comigo. Desde que eu tinha 3, 4 anos, eles faziam essa brincadeira comigo, né? Eles me expunham pelados ali na sala, no meio da família, riam, brincavam, né? Então, era brincadeira. Então, agora alguém tá fazendo isso comigo, eu acho que não tem nenhum problema, certo? E não tá certo. Mas aí é a maneira como a gente trabalhou esse processo todo de desenvolvimento. Os perigos das redes sociais e responsabilidade de pais e educadores cristãos. Eu vou deixar aqui tudo, porque a gente já está chegando ali no limite do nosso tempo. Então, eu já falei aqui, a maioria daqui eu já falei. Então, objetificação, quando você torna a mulher ou até o menino um produto de consumo, né? Que são os predadores sexuais, os abusadores. Então, é, aquilo que é objeto de desejo, é objeto de consumo, aquilo que monetiza. A gente precisa estar atento a isso, tá? Então a gente precisa repensar, gente, não é para você sair daqui e tomar o celular do seu adolescente e desinstalar o TikTok e rasgar todas as cropped da sua filha. Não é sobre isso. Tá? E desinstalar os jogos dos seus filhos, não é sobre isso. Esse alerta que eu estou trazendo aqui de maneira bastante explícita e eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, não é para julgar, para condenar, não é sobre isso, mas é um alerta necessário, porque se a gente não traz a luz, a gente não sabe do que a gente está falando, a gente não sabe com o que a gente está lidando, e a gente vive ali no mundo da Alice no País das Maravilhas, e a gente não entende o perigo que os nossos filhos estão de fato correndo, né? Eu participei da Conferência Internacional de sobre Tráfico de Pessoas e Crimes Correlatos, que é um assunto onde eu atuo e trabalho, que aconteceu em maio ali, que é o mês de campanha, né, contra o abuso infantil. E ali eles trouxeram um caso real, né, as pessoas que cuidaram desse resgate, da polícia cibernética, que existe, né, o departamento ali de enfrentamento ao tráfico de pessoas, da Defensoria Pública da União, várias autoridades que participaram desse resgate, uma menina, uma adolescente aqui no Brasil, né, uma cidade de interior,
que é uma situação carente, tudo bem, mas ela, assim, seguia só conteúdo de influencers, de maquiagem, sabe, essas que faz aquele unboxing, né, de bolsas de grife, não sei o que lá, porque era o sonho dela, porque ela não podia ter. Então era isso que consumia, e aí o algoritmo só ia dando isso para ela. Aí, essa relação dela com as redes colocou ela na rota, tá? Na rota dos criminosos. E aí o criminoso conseguiu acesso a ela, porque sabia que ela era uma pessoa que consumia esse conteúdo, que era vulnerável a esse tipo de proposta, e ofereceu: olha, eu posso te dar essa maquiagem, essa bolsa, eu posso te dar esse sapato, né? Em troca, o que você precisa fazer é mandar foto sua. Assim, fazendo essa pose, sem roupa, o que troca, e aí a coisa foi piorando. Você vai me mandar vídeos fazendo assim, fazendo daquele jeito, até que em um momento, e aí ela era recompensada com aquilo que ela queria que ela consumia, porque ninguém ensinou ela que ela não precisa ter aquela bolsa, que ela não precisa de maquiagem, que ela é uma criança, né? Que o valor dela, a identidade dela não estão atrelados ao que ela tem, mas a gente ensina isso pela negligência, quando ninguém fala sobre isso, que foi o caso dessa menina, né? De uma situação economicamente mais desfavorável, mas a gente ensina isso. Quando a gente age assim, quando a gente é esse consumista, esse que busca a nossa identidade, o nosso conforto, a gente encontra valor de nós mesmos ali, nos produtos que eu tenho, que eu consumo, e o seu filho está vendo isso, que você tem ali, né, muito mais pares de sapatos do que você é capaz de calçar, por exemplo. Isso precisa ser falado. Quando você passa tempos descontrolados em jogos e nas redes sociais, e aí você quer falar sobre conscientização de uso de redes sociais para sua criança e adolescente. O que eu já vi de criança e adolescente falar, então, minha mãe pega no meu pé, meu pai pega no meu pé, mas eles passam mais tempo no Instagram e jogando do que eu, né? Então a gente precisa vigiar a nossa própria vida, a nossa própria conduta. E aí, voltando ao caso da menina, quando a menina começou a perceber que o que aquele homem estava pedindo passou dos limites, ela falou: eu não quero mais mandar. E o cara falou assim: você não pode não mandar mais. Porque se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou soltar as fotos e os vídeos que você me mandou no chat da sua escola, da sua turma, porque ele já tinha tido acesso a essa informação. E aí a menina ficou mais um tempo, depois aconteceu que ela precisou, que ele soube que ela tinha um irmão, e aí ela teve que abusar do irmão e mandar esse conteúdo para ele. Gente, eu não tô contando uma história de 1800 e bolinha que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos. Eu tô falando de algo que aconteceu aqui perto do nosso contexto, que não passou uma Kombi jogando a menina para dentro para explorá-la sexualmente, de criminosos que encontraram ela na rede por meio do algoritmo, que o conteúdo que ela consumia fez com que esses criminosos identificassem uma vulnerabilidade e, a partir dela, explorassem e abusassem dessa menina. E aí, até que um momento que ela não aguentou mais fazer o que ele mandava fazer com o irmão, e aí ela contou para os pais, aí a polícia foi acionada, não acharam o criminoso, não conseguiram chegar na fonte. Esse é o grande perigo das redes sociais, tá? Então, assim, a gente precisa ficar muito, não é brincadeira, não é brincadeira, né? Quem está fazendo isso sabe o que está fazendo e sabe fazer. Não acharam, mas romperam ali o ciclo de abuso. Mas esse criminoso soltou de fato foto e vídeo da menina no chat da escola, né? E aí, obviamente, o resto da história vocês devem imaginar. Todo o desastre ali, né? Todas as marcas e consequências emocionais, psicológicas na vida dessa menina. E, e ela tá tendo atendimento, vai ser cuidada, mas é sobre isso que a gente tá falando, né? Se antes isso nossa, mas aquilo que foi exposto pelo influenciador não vai acontecer, porque eu não sou uma mãe que faz. Mas aqui eu não estou precisando também de dinheiro para vender o meu filho ou não, mas pela omissão, se a gente não fizer o que a gente tem que fazer, a gente, na verdade, está agindo da mesma maneira que esses pais que estão expondo e comercializando aí os seus filhos, tá? Então, eu queria falar aqui, já são 10 horas, eu vou mais um pouco, tá, pessoal? Para poder concluir aqui, finalizar, a gente já está acabando, mais 10 minutos. Quando a gente fala de abuso, de tráfico de pessoas, de violência, isso não acontece de um dia para o outro. Ninguém acorda de manhã e se depara com índices ali, assim, que são alucinantes de abuso, de tráfico de pessoas, de exploração sexual.
Isso tudo faz parte de um ciclo, né? É um ciclo que envolve violência, erotização, sexualização, consumismo, tá tudo ligado. Então, eu trouxe o exemplo, a ilustração do caso dessa menina adolescente, porque ali você encontra tudo, entendeu? Você encontra ali consumismo, né? Você encontra a negligência dos pais, porque ela estava tendo acesso, ela estava conversando com esse cara e os pais não sabiam onde que estavam esses pais. Gente, não é sobre culpabilizar, é sobre chamar para assumirmos a nossa responsabilidade. E tudo isso tá ligado. Então, é a negligência, é o acesso precoce às redes, porque essa menina de 12 anos ela não tinha condições de discernir. A hora que vem o convite de, manda uma foto assim, não sabe, ninguém falou para ela, muito provavelmente ninguém falou, que haveria a possibilidade de na internet encontrar, entende? Assim, muitas coisas não foram faladas ali. E é sobre isso que a gente está falando. Por que que a gente tem que falar sobre tudo? E aí a questão da violência, o ciclo de violência. Tá? Então, é isso que eu falei, de ridicularizar, de expor, né? E aí, hoje, amanhã, os nossos filhos, as nossas crianças e adolescentes encontram-se numa situação difícil, cometem um erro, e aí eles não conseguem, se abrir, não conseguem falar, não conseguem trazer, porque não há espaço para perdão, não há espaço para acolhimento do erro no ambiente onde ele vive, né? Na casa dele, com os pais. É só esporro, é humilhação, é gritaria, é agressão física, violência. Então, gente, a gente precisa ir para o Senhor, precisa se arrepender, precisa pedir para Ele o caráter de Cristo, mansidão, sabedoria, o jeito que a gente fala as coisas, sabe? E outra, muitas das crianças e adolescentes que tiram fotos e expõem fotos que vão entrar ali no algoritmo, né, do conteúdo que esses criminosos estão procurando, muitas delas elas estão fazendo, sabe o quê? Estão imitando o adulto. E se ela está imitando a K-popper, que também nem devia ter acesso a esse conteúdo, a gente fala, cara, que coisa, né? Então vamos cortar. O problema é se ela está imitando a mãe, se ela está imitando a tia, se ela está imitando ali a líder dela, a professora da igreja. Então a gente precisa vigiar, precisa vigiar. Por que que eu me exponho tanto? Por que que eu preciso expor a minha vida nas redes sociais? O que que eu estou precisando? O que que eu estou buscando? Para que que a gente precisa das redes sociais? Sim, hoje elas são necessárias para conectar, para vender o produto, sem dúvida alguma. Sei, eu sei. Mas a gente precisa fazer isso com sabedoria, com temor, entendendo que não é vive o hoje, vende o hoje e que amanhã que Deus resolva. A gente precisa estar olhando lá na frente. Principalmente a gente precisa estar olhando para quem está olhando para a gente. E a gente precisa trabalhar tudo isso. Então, essa questão da exposição. Então, é um ciclo, entendeu, gente? É todo um ciclo aí que a gente precisa romper um por um, trabalhar um por um, para poder combater esse absurdo, esse crime que acontece, né? E é possível, claro que é possível. Né? Eu vou dizer mais, por que que a gente trabalha com essa questão, resgatando mulheres e trabalhando? Porque quando você pega uma menina que sofreu um abuso desse tipo, né? Que foi explorada dessa maneira, quem que pode chegar nessa menina, olhar olho no olho e dizer para ela: tem cura para você, tem restauração para você. Vamos trabalhar o perdão? Quem pode falar isso para ela? Tem terapia que dá conta, não. Não tem terapia que dá conta. Isso aí só tem na cruz. E é por isso que nós, como igreja, como cristãos, precisamos conhecer esse problema, precisamos estar envolvidos. Quando essas meninas, quando essas mulheres, quando essas pessoas estão sendo resgatadas, a igreja precisa estar ali para poder compartilhar a cruz que tem o poder para restaurar essas sobreviventes, né? Que a gente usa essa terminologia, né? E Deus queira que não sejam os nossos filhos, lógico, tá? Mas é algo para o qual a gente não pode mais é, fingir que não conhece, tá? Controle parental. É isso. Você é pai de criança, assim. Primeiro, assim, quando a gente fala criança, a gente tá falando da idade até 10 11 anos, né? Depende. E aí, 10 11 anos já entra na pré-adolescência. Criança não tem nem que ter celular. É isso, tá? Criança não tem nem que ter celular porque ela não aguenta, o cérebro dela não aguenta, ela não tem estrutura, vicia, entra aquelas musiquinhas, repete. Mas é que daí, se não ligar o celular lá, o Baby Shark lá, eu não consigo comer. Mas é isso mesmo, pai de criança pequena não consegue comer direito. É assim mesmo.
Então, para você comer, você vai expor a sua criança, vai dar o celular na mão, vai colocar o Baby Shark lá e usar a psicologia que eles usaram mesmo para vender e enriquecer com aquela música, que é um processo ali de. Então, é isso que você vai fazer? Não, a gente vai ficar sem comer mesmo um pouco. A gente vai revezar, né? O pai come primeiro, depois a mãe come, vai pedir ajuda, contar com rede de apoio, vai comer um pouco mais tarde, né? Vai aprender a comer mais rápido. É assim mesmo. Quando a gente fala de amor, quando a gente fala de instruir, de uma vida nova se desenvolver, precisa haver sacrifício. Eu não aguento pais e mães querendo criar filhos saudáveis e que amam ao Senhor sem sacrifício nenhum. Não existe. Jesus falou, não tem como, gente. Para ter vida, para nascer, tem que morrer primeiro. Se o grão não cair na terra e não morrer, não tem como dar fruto. Isso ele estava falando dele mesmo. Então ele está falando para a gente como é que funciona um relacionamento de amor e serviço. É sacrifício mesmo. Ah, mas aí a criança, daí eu não dou celular, daí fica no meu pé o final de semana inteiro. Ah, mamãe brinca comigo, papai brinca comigo. Mas pai e mãe tem que brincar com a criança mesmo. É nossa responsabilidade interagir, trabalhar a criatividade, criar esse ambiente seguro onde essa criança, pré-adolescente, essa adolescente tem essa experiência dessas descargas de dopamina, de prazer, e ela chora junto com os pais, ri, assiste filme junto, passeia junto, tem experiência junto. É sobre isso, né? Então, controle parental, não tem que ter criança, não tem que ter celular. Ah, mas a minha criança já tem, então vai precisar pensar numa estratégia para ir tirando o celular, né? Aí, assim, e tem a respeito do uso, né, do celular, que daí, gente, eu não vou entrar nesses detalhes, porque não dá para falar de tudo e aprofundar tudo, como vocês devem ter percebido, né? Eu tentei trabalhar aqui os princípios, os fundamentos, para despertar, para encorajar você a ir buscar essas informações. Hoje em dia a gente tem muitas informações, eu vou deixar algumas referências aí para vocês. A ideia é que a gente possa, sempre eu estou fazendo palestra também sobre isso, eu vou tentar trazer mais esses encontros online para falar, porque muita gente me pede, então, eu vou trazer mais sobre isso, mas é esse despertar que é importante. Então, assim, contato com tela. A gente sempre fala, é regra do 3, né? O último contato com a tela, antes de ir deitar, tem que ser pelo menos 3 horas. Aqui a gente está falando até de nós mesmos, adultos. Que dizer de criança e adolescente? Criança não tem nem que ter celular, nem ter contato, tá? Não tem que nem ter conta em coisa em lugar nenhum, né? E adolescente, a gente precisa explicar e conversar com eles, né? Por que que o adolescente precisa de rede social? Me fala, por que que o adolescente precisa de TikTok? Eu vou deixar essa pergunta com vocês, eu não vou responder. Por que que o adolescente precisa ter uma conta no TikTok? Qual é o motivo? E aí vocês me mandam por WhatsApp a resposta, tá? Eu não vou dar, eu falei que nem ia dar resposta, mas eu vou dar. Não tem nenhum motivo porque ele precisa ter. Ele não precisa ter essa conta. Para ele poder comunicar, relacionar, ele pode fazer pelo WhatsApp. Você pode promover encontros, chama os adolescentes na sua casa, né? Pede uma pizza para eles, ou cozinha se você gosta de cozinhar, como eu gosto de cozinhar. Aluga o salão de festas, faz um combinado com os pais, leva eles para passear no parque, leva para. Eles não precisam, não tem razão nenhuma de eles precisarem ter uma conta no TikTok. Pensem sobre isso. Não é para sair daqui arrancando o celular da mão de criança. Lembra que a gente falou do princípio do fundamento? Conexão, escuta, né? Eu imagino assim que foi muita informação, tem muita coisa que você vai precisar primeiro digerir, em oração, pedir sabedoria. E o Espírito Santo, ele dá sabedoria. Nossa, linda, mas eu não sei nem por onde começar. O Espírito de Deus vai te dar a sabedoria, mas você tem que procurar essa sabedoria dele. Tem que procurar, tem que estar disposto, né, a fazer o sacrifício, a pagar o preço, a assumir responsabilidade, assim por diante, tá? E aí, mas precisa conversar, sim. Né? Eu espero que daqui, a minha expectativa primeiro é essa, que você vá para Deus e que você, sabe, converse com Ele, resolva e que você perceba o que em você precisa ser trabalhado, né? Peça perdão, sim, mas a gente sempre erra, a gente nunca vai aceitar porque a gente é errado tudo. Então peça perdão, peça sabedoria, busque a sabedoria na palavra, como eu falei. Vai para palestras boas, façam cursos bons, leiam livros bons, conversem, monta grupos de estudo, sabe? Monta grupo de estudo ali no bairro, onde você mora, lá na sua célula, na sua igreja. Monta grupo de estudo com a sua família. Se for, se você tem filhos maiores, vamos fazer um grupo de estudo em casa. Pega um livro que fala sobre o assunto, lê junto, compartilha sobre o livro, né? A gente precisa ser diligente, parar de ser preguiçoso, acomodado. E depois ficar reclamando, falando que a culpa é do outro, de todo mundo e do diabo. Não, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade e confiar que o Senhor, sim, Ele cuida de todas as coisas. Mas o que ele já falou para a gente, que já está claro, a gente tem que se submeter a obedecer.
tem que fazer com diligência, né? Então, assim, é primeiro isso, orar, joelho no chão, se arrepende, busca conselho, ajuda, capacita. E sim, chamar para conversar, né? Chamar para conversar. Tem que ter tempo junto, tem que conectar. E quando você for dar esse passo para conectar com seu filho adolescente, com seu filho que é jovem, com seu aluno que é jovem, que é adolescente, quando você lembra disso, né? Que conectar, ele começa com escuta. Então, ouve. Nossa, mas eu não concordo com nada que ele está falando. Tudo bem. Imagina Deus ouvindo as baboseiras que a gente fala, ele vendo a nossa vida, né? Se ele fosse se irritar e acabar com a gente toda vez que a gente fizesse algo que é insuportável, a gente tava ferrado. É sobre isso. Acolhe, conversa, explica, né? Volta na conversa, faz curso junto, trabalha, é sobre fazer junto, não impor, não. Né? Lógico, criança pequena, a gente tá falando aqui até 7 anos, é impor mesmo, assim. Mas é aquilo, com mansidão, com amor, com acolhimento, né? E trabalhar, precisa de criatividade, com certeza. Então, relacionamento e conexão. E daí eu vou deixar aqui, gente, essa última tela, tá? Antes das referências. Então, conversa, escuta, né? Acordo, combinados, eles funcionam muito bem combinados em qualquer idade, né? Isso é uma coisa que eu trabalho muito com casais também, que estão em conflito, que não se acertam. Faz os combinados. Vamos combinar? O dia que for assim, você pode fazer assado? Gente, é assim, né? Então, é disposição. Aqui fazer esse combinado aqui, ó, com orgulho não funciona. Porque eu tenho que expor e falar o que eu espero, eu tenho que falar quando eu tô chateada, quando não deu certo, eu não gostei, tem que falar. Então, mas são os combinados com o funcionamento. Façam os combinados com as crianças. Planejamento. Quanto tempo de tela vai usar os adolescentes, no caso, né? Ah, rede social, não sei o quê e tal. Então, o que que vai poder, o que que não vai poder, o quanto que vai poder, que não vai poder. Tá, então você vai ter esse tempo de tela, mas aí vamos combinar que daí eu vou poder depois olhar e ver o que que você viu. Vamos instalar um aplicativo aqui que controla o tempo, que controla o conteúdo. Esse link que eu deixei aqui, vocês vão encontrar esse conteúdo aqui no. Agora eu não lembro se é no Liberta ou na Lana. Eu acho que é no Liberta aqui que vocês vão encontrar esse conteúdo. É um guia bem prático que mostra como que você entra no Instagram, no caso de quem tem adolescentes que já tem, ou adolescentes que já têm conta no Instagram, e se você decide que vai deixar ele manter, tem lá como que você entra, é o passo a passo mesmo, sabe? É tutorial de como que você coloca lá as ferramentas para controle, né, de conteúdos indesejados e assim por diante, tá? Então, precisa fazer supervisão dos dispositivos, do tempo e do conteúdo. Aí você fala assim, você fala para uma criança de 10 anos que não tem capacidade, sabe, de se autorregular ainda, que ela tá aprendendo a se autorregular, que, né, nem você que é adulto não tem, não consegue. E imagina uma criança de 10 anos. Aí você fala para ela, ó, só pode ficar meia hora no tela, tá bom? Aí a criança pega e ficou 2 horas. Aí você dá o esporro nela. Que é você fica? Ela precisa da sua ajuda. Nossas crianças e adolescentes precisam da nossa ajuda para regular. Eles não conseguem, nem a gente não consegue se regular nós mesmos, né? Então a gente precisa ajudar eles a regularem. Essa é a nossa responsabilidade. Eles precisam disso, né? Para o bem deles. Então a gente precisa fazer. É porque dá trabalho, né? Mas é assim mesmo. Dá tudo certo, dá trabalho, né? Aqui eu já falei, ir atrás de informação, grupos de estudo, a disciplina construtiva, né? Então é aquela história, né? De não ficar só, não pode isso, não pode aquilo, tira o celular, arranca, tira tudo, né? Desconecta, cancela, desinstala. Não é sobre isso. É sobre fazer de maneira construtiva. Então, vai ter, então fica um tempo, mas como que vai ser feito? E aí, aquela história do ócio criativo, principalmente para crianças menores, né? De ter que manter entretida a todo momento. Não, não precisa. É no ócio que ela desenvolve a criatividade, tá tudo bem. Então, assim, invistam também, ao invés de ficar gastando dinheiro trocando celular da criança ou adolescente, que só tá fazendo ele se perder cada vez mais. Todo ano, o modelo novo, ao invés de gastar dinheiro com isso, comprem jogos educativos, sabe? Senta junto para jogar um jogo ali que trabalha a lógica, raciocínio, sabe? Faz ali um curso junto, um curso de, né, uma aula de natação junto, um curso de música junto. Então, assim, intencionalidade nessa questão do construir, tá? E oração em modelo de vida, que é o que nos dá autoridade. Não adianta você falar e querer fazer e resolver na força do seu braço. Não tem como, né? Então, aquilo que eu falei, o que que vai fazer com que nossa criança, nossos adolescentes, ali na frente, quando lhes for proposto que se curvem diante de Satanás para ter todas as coisas, todo o prazer, eles vão dizer não, é o amor deles a Deus. Deus precisa se revelar e eles precisam encontrar as nossas crianças e adolescentes. E ele faz isso de diversas formas, e uma delas é através do pai e da mãe, é através do professor da escola dominical, do pastor, da igreja, é através. Então a gente tem que fazer a nossa parte certa.
Lógico que de maneira assim determinante é o toque do Espírito Santo. E ele pode fazer em qualquer lugar e não precisa usar ninguém. Mas ele estabeleceu a igreja, a família para isso. Então nós precisamos fazer a nossa parte e permanecer confiando em oração e também cuidar do nosso próprio coração para sermos esse modelo aí. E assim ter autoridade, né, para cumprir a nossa responsabilidade. Então, eu vou deixar essas referências aqui para vocês. Childhood, Instituto Liberta, Instituto Alana, Criança e Consumo, assim, tem perfis no Instagram, tem sites para você acompanhar, tem bastante material ali que explica todos esses termos, o que é adultização, que é, como que faz para controlar, o que dizem as pesquisas científicas sobre o tempo de tela, qual a idade ideal, tudo você vai encontrar aqui. A gente não precisa falar porque tem tudo, né? E dois perfis assim importantes, a Daniela Marques, psicóloga, e a Leiliane Rocha. Né? A Liliane Rocha, ela é especialista nessa parte de educação sexual, de prevenção ao abuso, então ela dá várias dicas. Ela faz várias, ela tem o curso pago dela, que não é barato, mas ela dá várias lives, ela faz várias lives gratuitas, tal. Então, sigam o conteúdo, anota, se programa também, sabe? Fala, ó, quer saber? Eu vou separar aqui, ó, toda segunda-feira à noite vai ser o dia que eu vou estudar sobre o assunto, né? Para poder cumprir melhor aí a minha responsabilidade. Então, segunda-feira à noite, tem um dia eu vou fazer o curso da Leiliane, vou lá ler os artigos do Criança com Consumo, do Alana, tal. E a Daniela Marques é uma psicóloga cristã, uma querida psicóloga que atende crianças e adolescentes, e ela também traz muitos conteúdos aí muito preciosos. E aí, como eu tinha prometido para vocês, o meu WhatsApp aqui, e daí você pode entrar em contato comigo para tirar suas dúvidas. Eu peço desculpas que eu estourei aqui o tempo, 17 minutos. É, mas eu espero, assim, eu já vou sair da tela. Tudo bem, gente? Quem tinha interesse em pegar meu contato já pegou, eu acho. Então vamos lá. Eu espero que eu tenha conseguido servir vocês de maneira aí que possa encorajar. Não é sobre dar todas as respostas, obviamente, né? Mas encorajar você, despertar e orientar ali por onde que a gente começa, para onde a gente tem que ir, mas também conscientizar, saber que não é brincadeira, que não é simples. Mas também encorajar e saber que o Senhor é o nosso Deus que cuida, Ele é bom, Ele ama, e, e Ele nos deu todos os recursos, ferramentas, mais importante de tudo, que Ele nos deu a igreja, então você não está sozinho nessa caminhada. Então, vamos caminhar juntos, vamos trocar figurinha, vamos reunir, vamos orar junto, vamos estudar junto e vamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Tudo bem, gente? Eu queria encerrar, eu queria pedir para o pastor Samuel, acho que ele está aí. Você está aí, pastor? Boa noite. Dá Pode para ouvir fazer aí? Dá. Você pode fazer uma Tá oração, bom, pastor, para a gente ter um minuto? vamos. Senhor Deus, antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer, Deus, pela vida da nossa evangelista linda. O Senhor sabe o quanto ela tem realmente se dedicado, não somente já a grande tarefa de cuidar da sua própria família, mas também de ter esse chamado, Deus, de poder nos ajudar, de poder realmente nos ajudar a cuidar de nossas próprias famílias, né? Porque nós sabemos que a família foi a primeira instituição que o Senhor realmente estabeleceu, e é justamente ali onde as nossas crianças, nossos adolescentes conhecerão, antes de mais nada, o teu amor, conhecerão o conhecimento do nosso Deus. Então, que, mais uma vez, tudo aquilo que foi falado hoje, tudo aquilo que foi explicado hoje, tudo aquilo que foi esclarecido hoje, tudo aquilo que foi no sentido de nos dar uma luz, sabendo que há esperança sim, né, para algumas famílias, que há esperança sim, que também a parte mais importante da prevenção. Então, que tudo isso, Senhor, que aquilo que foi feito hoje, foi falado hoje, que o Senhor possa estar incrustando em nossos corações, para que no momento certo, na hora certa, nós possamos nos lembrar de cada palavra, né, que foi proferida pela nossa evangelista linda. Então, muito obrigado, obrigado àquela família reunida aqui, que possamos realmente caminhar juntos, para que a próxima geração nossa realmente possa ser uma geração muito melhor do que nós. Possa ser uma geração que se apaixona por ti, ser muito mais do que nós fomos. E que para que eles possam ser melhores do que nós possamos fazer a nossa parte. Então, muito obrigado. Dê uma boa noite de sono para cada família, para cada pessoa que hoje esteve aqui. Senhor, muito obrigado, que nós pedimos e oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, gente, pela presença.